Olá para você que quer ficar bem informado e a partir de agora vai estar, porque começa hoje a segunda temporada do nosso podcast A Vera em Pauta. Não é isso, Júlia? Exatamente. E oi, galera, se ligue nesse novo episódio da segunda temporada do A Vera em Pauta. O nosso podcast começa hoje com a mesma perspectiva de levar notícias e trazer profissionais que irão estar conosco ao longo dos próximos episódios, não é isso, Júlia? Sim. Mas temos mudanças nessa temporada de pessoal. Algumas pessoas do nosso podcast antigo, da antiga temporada, saíram e entraram novas pessoas. Sim, é o caso de Mayara e é o caso de Karina. Tinha mais uma pessoa, não? Tinha Karina, Karina, Mayara. Quem era a outra pessoa? Eu não sei, mas eu sei que tinha mais uma pessoa. Você que tá assistindo essa pessoa aí, me perdão por não lembrar. Tem Matheus, mas Matheus continua estudando. Então as modificações foram as seguintes. Karina e Mayara se formaram, são agora jornalistas, estão aí no mercado de trabalho, desenvolvendo um trabalho maravilhoso. E esse semestre eles não puderam estar presentes hoje, mas estarão conosco o nosso querido amigo João Pedro e Eduarda Neves. Sim. Ambos são estudantes de jornalismo, integram o podcast esse semestre, não é isso, Júlia? É. E a partir daí, nos próximos episódios, eles estarão presentes para a gente entrevistar essas fontes, conversar, trazer as notícias e falar bastante sobre tudo que for bom e o que for ruim para a sociedade a partir dessas notícias, e esse especialista vai trazer esses benefícios, esses malefícios para a população ficar bem informada, saber o que fazer, e é isso. Notícias que afetam não só o Brasil, mas também o mundo inteiro, né? Afetam tudo, então não percam os próximos episódios que iremos trazer. Já temos algumas ideias também do que trazer para vocês. Sim, esse semestre nós iniciamos com uma perspectiva de trazer profissionais da área de saúde, da área de segurança pública e também os refugiados, né, Júlia? Sim. Júlia aí está em contato, quer falar um pouco? Uma das nossas ideias, né, desse ideia de refugiados é entrar em contato com uma professora de um projeto de extensão daqui da Unifax, que ajuda esses refugiados, imigrantes, e aqui de Salvador, do Brasil, né, da Bahia. Que aí a gente traria ela, conversaria sobre qual a situação dos refugiados, o que é ser um refugiado, a diferença entre ser um refugiado e um imigrante. É uma pauta de extrema importância porque nós teremos aí, nós estamos vendo aí política de imigração, expulsão de pessoas de todo países. Esse caso dos Estados Unidos. Exato. Que está acontecendo. Então, a partir daí, nós traremos essa professora, essa gestora desse projeto de extensão bacana aqui na Unifax, e ela vai conversar com a gente essas perspectivas, né? Trazer o que é o que é outro, como Júlia falou, trazer aqui exemplos claros, falar o que eles fazem diariamente nesse projeto de extensão, que contribui bastante aqui, e é um dos principais. Sim. Daqui da Unifax. Essa questão dos refugiados, você tratar, levar projetos, colocar os alunos ali para praticarem. E teremos aí nas próximas semanas ela, né, Silvia? Também teremos nas próximas semanas a pauta de segurança pública. Sim. Nós temos Tony Silva que trabalha há muito tempo na área de segurança pública. Ele está para confirmar a agenda com a gente. E além dessa pauta de imigração, de refugiados, a pauta de segurança pública vem de grande ascensão a todo tempo na mídia. Você tem importantes casos, você tem crimes, você tem roubo, você tem furto, e ele está aqui para explicar o que são esses termos, comentar a respeito, principalmente, Júlia, da câmara nas fardas dos policiais. O que é que a população concorda, discorda? Ele vai explicar aqui o quanto isso é importante,
para a segurança até do policial também. Aí é um assunto que nunca se perde, tá sempre em dia, sempre se atualizando tudo. Sim, muitos policiais gostaram, muitos policiais não gostaram. Então vai ser uma discussão aqui muito interessante. A gente vai falar sobre o reconhecimento facial, né, de identificação facial nas festas. Sim. Isso ajuda bastante as pessoas, aquelas pessoas à margem da lei a serem identificadas. O quanto é importante o governo do estado investir nessas situações em que você evita que uma pessoa de má conduta entre nas festas com pessoas que de fato querem curtir, não é isso? Sim, e também tem a questão que muita gente usa a identidade falsa pra entrar em festas pra maiores de idade, que isso também vai ajudar nessa questão. Isso. Ou seja, Secretaria de Segurança Pública, esse Tony, ele é de grande experiência na área, vai conversar conosco, já esteve aqui na Unifax, não foi, Júlia? Sim, para uma palestra para o Avera, aqui, e que ele foi trazido por uma colega nossa que não faz mais parte do Avera, a Paloma. E nesse dia foi bastante importante, porque ele explicou a importância de você treinar os agentes de segurança pública, principalmente os delegados, para que eles saibam falar com a imprensa, entendeu? Para que eles saibam usar termos de segurança de forma adequada, para que eles não façam assim comentários que eles não devam fazer, porque os delegados, eles são as principais fontes quando você vai resolver a questão de polícia. É a principal pessoa, tá? Chama o delegado que a gente vai entrevistar o delegado responsável pelo caso. Saber o que dizer nesses casos, que alguns desses casos de segurança são delicados de certa forma, saber como agir. Por isso que muito tem experiência ali prática de rua, realizar a segurança da população, mas na oratória, na hora de transmitir essas informações, é importante ter esse media training, e Tony é a pessoa que trabalha com isso. E ele explicou aqui a diferença de o que é um roubo, o que é um furto, o que é um crime, o que é um delito. E a partir daí, abriu nossa perspectiva e em breve teremos ele aqui. É de extrema relevância que ele venha, porque esclarecer essas lacunas aí, dúvidas da população, nós iremos conversar aqui com ele, né, dúvida? E tirar nossas próprias dúvidas com ele e esclarecer muitos pontos, não é? Sim. E além dessas duas, e também estamos pensando em próximos episódios. Então você que está assistindo, se tiver alguma sugestão, pode mandar aí nos comentários. Também tem pauta da saúde. Nós, semestre passado, tentamos, por pouco não fechamos aqui uma entrevista com um médico urologista, Dr. Ricardo. Dr. Ricardo, ele é especialista em urologia, trata de muitas questões que envolvem a próstata, envolve de PSA, que é um dos exames ali através do sangue, que você detecta alguns sintomas ali no que se refere à próstata, se ela está ok, não. E também é importante a conscientização naquele período que a gente estava no Novembro Azul, não é isso? Sim. Gente? Os homens, a importância de quebrar o preconceito e ir ao médico. A partir disso, o doutor, infelizmente, no dia que ele iria vir aqui para nossa entrevista, ele não pôde vir, não foi, Júlia? Sim. Tava sozinho no atendimento aos pacientes, não pôde vir. Então, a pauta de segurança, a pauta dos refugiados e a pauta da saúde são agora as prioridades para esse semestre, para esse novo ciclo do nosso podcast da segunda temporada. Não é isso, Júlia? Exatamente. Traremos todos esses profissionais, além também abordar uma pauta que a gente tratou no semestre passado. É importante a gente falar essa pauta, que foi políticas públicas para as mulheres. Sim, essa etnia foi de extrema importância, principalmente para mulheres, saber como agir, saber como se proteger em nossa população, nossa cidade. Nós tivemos aqui Thaís Dória, ela que é professora, advogada aqui na Unifax, ensina para o curso de Direito. Thaís deu aqui uma aula pra gente, principalmente nas ações que o governo deve tomar, Sim. ações tomadas, e se essas ações foram efetivamente concluídas, se estão sendo, de fato,
realizando retorno, tendo retorno para essas mulheres que são vítimas de agressões, vítimas de diversas perseguições aí diariamente. Não foi isso, Júlio? Nesse episódio a gente também trouxe várias notícias que eram recentes, quando a gente trouxe, né? Do que estava ocorrendo de dados, tudo, né, desses casos perigosos para as mulheres. Nós falamos também, para quem não acompanhou a primeira temporada, esse episódio já está disponível no nosso canal do YouTube. Sigam aí TV A Vera Unifax. Então, esse episódio nós trataremos, nós falamos sobre o assédio do ministro com a ministra Aniele Franco, do governo Lula. Infelizmente foi um caso que aconteceu e a gente discutiu aqui com ela. Ela falou que, para você ver, um ministro no alto escalão do governo assedia uma colega, também ministra. Isso gerou uma grande repercussão nacional e a gente tem que conversar. Por que a gente conversa? Para entender que essas coisas não devem acontecer, para entender quais são as medidas que devem ser tomadas porque essas coisas acontecem. É que ela dá a opinião dela como especialista e como mulher também, que é importante dar essa opinião como mulher na sociedade, falando dessas políticas para mulheres. Exato. E a gente falou também sobre casos em que Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres são ocupadas por homens. Sim. Temos casos, aqui em Salvador nós não temos isso, ainda bem. As mulheres cumprem esse cargo de liderança, tanto no governo do estado quanto na prefeitura municipal. Nós temos também toda essa questão de que as mulheres, nos grandes eventos, nos grandes palanques, muitas vezes você vê uma quantidade gigantesca de homens e uma minoria de mulheres. Isso é uma realidade que a gente tem que mudar, Júlia. Porque você chega em grandes cargos, muitas vezes você vê poucas mulheres, relativamente falando, e muitos homens. Aqui na Unifax, a gente teve o evento de políticas públicas para as mulheres, que estava aqui a vice-prefeita Ana Paula Matos, diversas gestoras. Foi um evento bacana de mulheres. E mesmo assim você tinha a presença de homens que não tinha mulheres para esses cargos e o homem que estava lá. Claro, eu fico feliz que a maioria era mulher nesse evento. Entendeu? E espero que assim continue. Mas infelizmente, na minha realidade, do que eu presencio em eventos diários na minha vida, é a grande quantidade de homens em relação a mulheres. Mas isso porque não é de hoje, é desde séculos atrás, que vem sucedendo até hoje, que a gente espera que um dia no futuro isso possa mudar e que esses cargos de liderança estejam equilibrados, não só entre homens e mulheres, mas para todas as gêneros, raças, qualquer tipo de pessoa. Semestre passado eu estava num evento aqui próximo da Unifax, um evento importante de umas grandes instituições aqui, e uma mulher foi palestrar. E uma das primeiras coisas que ela falou foi: fico triste, vejo poucas mulheres aqui. Fico triste, vejo poucas mulheres aqui. E o que isso é triste de ver, porque você vê uma sala muito homem, parece que é um evento 100% dedicado ao público masculino, mas na verdade não é. Você tinha ali grandes líderes, grandes gestores, e você não via essa presença feminina. E é importante que a gente mude esse cenário. E Thaís Dória, ela explicou aqui bastante o ponto de vista dela como mulher. A gente falou também sobre a lei da Maria da Penha, não foi, Júlia? Sim. Falamos sobre a Ronda Polícia Militar, que tem as DEANs, Delegacia de Atendimento Especializado às Mulheres, e o reforço, que é importante que a Secretaria de Segurança Pública, o Governo do Estado, invista cada vez mais nesse projeto, nesse programa, para atender e efetivamente diminuir esses índices de violência contra as mulheres, não é isso? Sim. Então, você que está assistindo, não se segure, vá atrás do que você quer. Porque o lugar de mulher é onde ela quiser, não é isso? Exatamente. Nós tivemos essa retrospectiva no semestre passado, que nós estamos fazendo aqui, na primeira temporada do podcast, que foi uma pauta maravilhosa, que todos deveríamos interagir
e saber por que afeta todos os nossos É dias. que deu muito assunto no que se falar, né? Que é a pauta econômica. Economia. Estivemos aqui, Bruno Mota. Bruno conversou com a gente sobre diversos aspectos. Poupança, Bets. bets, falou sobre inflação, taxa de juros, taxa Selic, Copom, Bacen, que é o Banco Central responsável por aumentar a taxa de juros, reduzir. Ou seja, explicou aqui basicamente, não foi, Júlia? Se a taxa de Nos juros deu sobe, uma aula. uma aula mesmo. Se a taxa de juros sobe, o que é que acontece? O que é que afeta a população? Se ela desce, o que é positivo? O que é negativo? Então, também assistam esse episódio que está no nosso canal. Não é isso? Confere. Sim. TV A Vera. TV A Vera. Então, quando a inflação sobe, o que é que acontece? É bom para um sentido. Diminui o poder de compra. Se diminui o poder de compra, os preços tendem a se manter, segurar. Entendeu? Porque quando a inflação está baixa, as pessoas são incentivadas a comprar. Quando elas compram, ou seja, demanda e oferta, o produto passa a ficar caro. A inflação, ela é medida de uma forma que o Banco Central atualmente está com projetou para 14, algo assim, 14,65, algo do Perto tipo. de 15. Sim. E bom, é bom para quem investe. É. Pra quem investe, isso é excelente. Mas pra quem não tem conhecimento disso, já é outra história. É, para quem tem baixo poder de compra, ou seja, você tem uma inflação alta, você diminui a oferta de crédito, porque comprar no crédito fica muito caro, entra muitos juros, e você, mas em contrapartida, o que é que tem? Você tem ali os preços, tendem a segurar essa alta dos preços. É. Então, ele explicou aqui que investimento em renda fixa, ele explicou aqui que se você for investir, pesquise antes e falou bastante sobre as bets. É muito que está em alta. Ainda está em alta. Os campeonatos, apostas, pessoas que utilizam benefícios sociais do governo Sim. para poder... Jogos de bets. Impressionante, as pessoas pegam um benefício social utilizado ali pelo Bolsa Família. Bolsa Família para colocar em jogos as apostas esportivas. E ele explicou o perigo disso, porque além de você o governo identificar, você pode perder o benefício, você não tem esse dinheiro e acaba se prejudicando. Você perde um benefício que você precisa e você se vicia ainda mais nesses bets que você só quer continuar. Nós temos esse projeto de extensão, que é o Avera Notícias. Nós temos o Instagram. Por favor, nos sigam no Instagram. As atividades do Instagram já começaram esse semestre, eu dou no portal de notícias também, e agora o podcast. Sim, Júlia, fala um pouco, Júlia, sobre a sua editoria de Diversidade. Que você já tem muito tempo lá, você já comanda diversas matérias. Comandando de novo Conta aí a um editoria pouco de diversidade. sua trajetória nesse... E esse semestre, onde nossos colegas do podcast, Pedro, está na editoria de diversidade, juntamente comigo, né? Que, novamente, assim, nós vamos falar de inclusão à mulher, os projetos LGBT, tudo relacionado a essa inclusão de diversidade de todos os gêneros, de qualquer coisa que não envolva cultura e esporte, porque já tem essas editorias, né? Vamos estar fazendo. Então, Júlia já tem aí... Quantos semestres? 2 ou 3 na frente da Rapaz, editoria de diversidade? 4 semestres. Olha, então ela tem bastante experiência nessa área. Já escreveu grandes matérias também, não foi, Júlia? Grandes matérias do Abata que a gente mencionou na primeira temporada, que eu e Isaac participamos.
Foi a única da Unifax a fazer matéria escrita, né? Que ganhei menção honrosa. Nosso grande Isaac, junto com Kaique, ficou em primeiro lugar E Ayrton em vídeo. Santoro. E Ayrton. Foi. Então, Júlia, se a gente fizesse um podcast, a gente teria que fazer um episódio só para contar toda a trajetória do Abapa. Mas a gente pode falar aqui resumidamente, porque foi assim, como Júlia falou, Júlia ganhou. Ela foi a única que concorreu com a Unifax, com a uma matéria maravilhosa, ganhou ali a missão honrosa. De mudanças climáticas. De Fala como um pouco, afetam o agronegócio, a produção de algodão, como essas mudanças climáticas estão afetando, né? É tudo que eu fiz entrevistas com pessoas de lá de Luiz Eduardo Magalhães. Quase esqueço agora, né? Fiz uma pesquisa mais a fundo do que são as mudanças climáticas, de como está afetando não só o agronegócio, né? Mas todo mundo. Né? Mas também tem a questão de que tinha limites de caracteres a matéria, porque se pudesse escrever, ia estar escrevendo até hoje. E é uma matéria grande, né, Júlia? Grande. Porque é uma imersão. Nós ficamos 2 dias em Luiz Eduardo Magalhães, visitando diversos locais, uma cadeia imersiva na cadeia produtiva de algodão. Sim, com Fomos grandes para as lavouras. informações. Sim. E 20 dias corridos para fazer uma produção, tanto em vídeo quanto escrita, dessa visita que a gente fez, né? Sim. Júlia fez essa matéria, foi premiada. Nós visitamos o Centro de Análise de Fibras, o Centro de Treinamento. Chegamos lá, fomos recebidos. As lavouras. As lavouras de algodão. Fomos para lugares em que o caroço do algodão era aproveitado para fazer ração animal, óleo, todo tipo de coisas. E também tivemos palestras também, um dia de palestras, e com todo o pessoal responsável do ABAPA, do ABRAPA. Sim, a Associação Brasileira de Produtores de Algodão, ABRAPA, e a Associação Baiana de Produtores de Algodão, ABAPA. Então, os responsáveis, os chefes, os líderes por essas instituições que tratam do algodão estavam lá, explicaram para a gente diferentes pontos, deram uma palestra para a gente. Então, a perspectiva desse prêmio, a ABAPA de jornalismo, recomendo para todos aqueles alunos a partir do 4º semestre. E também profissionais que estejam assistindo. Profissionais de imprensa, jornalistas, podem se inscrever no prêmio ABAPA de jornalismo. Normalmente as inscrições acontecem em junho e a viagem acontece final de agosto e a premiação em novembro. Acredito que esse ano a ABAPA também vai fazer essa mesma organização, essa mesma data. Então, voltando aqui, todos aqueles alunos de jornalismo que se interessem em fazer textos, matérias, disputem esse prêmio. A partir do 4º semestre, tanto a matéria escrita, vídeo e semestre passado, ano passado, teve um bônus que começou no ano passado de podcast. Isso, a modalidade podcast, vencida por alguns alunos. E esse semestre, a ideia é que alunos da Unifax também concorram nessa modalidade. Então, a gente tem que convocar os alunos, porque a nossa experiência é gritante. Como eu falei, eu e Júlia aqui, os meninos, poderia chamar até Kaique, Ayrton aqui, porque a gente contaria aqui 1 hora de toda a nossa jornada, ou mais, porque foram aqui 3 meses de projetos, de discussões, de viagem, de imersão, ou seja, a gente conversando com Kátia, que era a nossa professora, orientando sobre todo o processo. Exato, orientou a gente, viajou para Luiz Eduardo Magalhães, fizemos reuniões pós-eventos. Ao chegar em Salvador, depois da viagem, ainda algumas pessoas ainda fizeram entrevistas aqui. Eu mesmo fui para uma feira aqui contextualizar com a Ayrton. A matéria ficou sensacional. E, felizmente, com todo o nosso suor, fizemos o nosso melhor nas condições que tínhamos. Ganhando o primeiro lugar. Vencemos em primeiro lugar, orgulhosamente, o Prêmio ABAPA de Jornalismo de 2024. E eu falo mais uma vez, estudantes de jornalismo, se inscrevam, porque é uma maravilha você chegar naquele local. Muita gente, muitos colegas jornalistas já formados. Porque, faz networking, você busca novos conhecimentos que você nem sabia que podia ter.
É uma experiência incrível e também pode colocar no currículo, né? Exato, eu já fiz isso. Eu também. Então, esse prêmio, você tá ali diante de milhares de jornalistas, Associação Baiana de Imprensa, você tá com a Secretaria de Comunicação do Estado da Bahia, você tá com a FENAD, a Federação... Pessoas importantes do meio do jornalismo. Federação de Jornalismo da Bahia. Você tem, assim, de grandes lideranças, o pessoal vindo falar com você, parabéns, isso é maravilhoso no portfólio, no currículo. Sim, e que começa ganhando como estudante, que aí quando Isso. você se forma, você vai em competições ainda maiores pra ganhar. É o caso de Larissa. Larissa, ela ganhou em 2023 Como estudante, ganhei 2024 como profissional. como profissional. Um abraço aí, Larissa. Então é isso, gente. Estudantes, se inscrevam. É porque você começa a inscrição em junho, tem todo o processo de discussões em grupo, viagem em agosto e tem até 20 dias corridos para Pra escrever, produzir o vídeo e postar no portal ou num canal oficial da faculdade para estar concorrendo. É isso, não é isso, Júlia? O Sim. processo é gigantesco. Ainda tem esse detalhe importante que Júlia citou. Após produzir toda a reportagem, você tem que publicar em um portal institucional da sua universidade. Que aí você preenche o formulário ou mandando esse link, né, para o pessoal lá da organização do prêmio, para eles avaliarem tudo com um corpo de jurados. Então, Júlia, é um orgulho pra mim, eu acredito pra você também, Sim. pra sua família, a gente aparecer nos diversos portais, Tribuna da Bahia, Jornal à Tarde. Então, esses portais, fora diversos jornais no Oeste, aqui o BNews, Bahia Econômica, são diversos portais que a gente saiu, nosso nome lá, é um orgulho, nossa foto na Secom, tudo que é local importante, a gente estava, nossa foto, o pessoal... Wanderson Nascimento mandou mensagem para mim no direct, elogiando, me dando parabéns. Diversos jornalistas passamos no Jornal da Manhã, no Bahia Meio Dia, no BATV. Então foi um orgulho demais para a minha vida. Eu não tenho a sombra de dúvidas que o Prêmio Abapa, para todos aqueles que já ganharam, principalmente os da Unifax, que eu vou mandar um abraço aqui para Beatriz, para Isla, para as meninas que venceram esse prêmio antes também, que é uma gratidão, é uma emoção a gente ganhar esse prêmio, porque, mais uma vez, gente, o presidente do Abapa, você tá ali dando entrevista para portal de notícia, é sensacional. Eu e você participamos quando a gente estava no quarto semestre, Sim. ainda tem isso, porque tipo, a gente não tinha nenhuma experiência com nenhum tipo de competição, nem nada Exato. tipo. Foi o primeiro prêmio. O nosso primeiro prêmio, nossa primeira competição, nossa primeira viagem de competição e tudo. Então, é um bônus ainda maior. E, Júlia, hoje eu tenho grupos, eu tenho um grupo no WhatsApp com estudantes da Unifax, da FTC e alunos da Unijorge. Network feito Sim. durante a viagem. E também tem isso. Essas pessoas trabalham em diversos portais de notícias, rádios importantes de Salvador, região metropolitana. E, além de você vencer o prêmio, você faz network, você conhece pessoas, ou seja... Conhecimento. Conhecimento gente. nunca é demais. Conhecimento é, como alguns diriam, é poder. É poder, e ninguém tira de você. É. Quando morre, você leva. Entendeu? Não, o Alzheimer pode levar. Então, além dessa retrospectiva do Prêmio Abapa, que aconselho todos se inscreverem, a partir do quarto semestre, em uma instituição parceira, se inscrevam, não tenham dúvida que eu digo. Não tenham medo. Não tenham dúvida, não tenham medo, né, Júlia? O Prêmio Abapa é o auge do jornalismo para quem ainda está na faculdade. Principalmente o prêmio de universitário, a modalidade jovem, para aqueles que estão estudando jornalismo pela instituição parceira. Jovem Talento. Então, é o Oscar, melhor dizendo, do jornalismo para quem está na faculdade. Porque é uma viagem de 20 horas. Quer falar, Júlia, sobre a viagem? Era pra ser menos.
Era menos. pra ser menos. E foi uma viagem louca, graças a alguns dos nossos colegas que não estão aqui, Isso. né? Foi uma viagem, assim, grandiosa, 20 horas de ônibus. Chegamos lá de madrugada. A 20 km por hora. Ainda quando chega essa velocidade, a gente transitando por dentro da cidade a 20 km por hora, rapaz. Mas o resultado foi isso aí. Júlia ganhou o prêmio dela, nós vencemos em primeiro lugar e estamos lá. Quem quiser assistir nosso vídeo, todos os vídeos vencedores, acesse o portal da ABAPA, que lá você vai encontrar todas as informações do prêmio ABAPA. E você, mais uma vez, se inscreva. E para a gente fechar, Júlia, a gente teve uma última pauta no semestre passado, que a gente conversou com um professor, doutor em Relações Internacionais, que é Matheus Silva. Lembra? Lembro. Mais ou menos. Professor Matheus Silva, ele conversou com a gente a respeito das eleições dos Estados Unidos, professor que é especialista em Relações Internacionais, geopolítica, tem muito conhecimento. Que a gente conversou da reeleição do segundo mandato de Trump, de como isso afeta a relação dos Estados Unidos com os outros países, China, Rússia. Isso. Então, o professor explicou pra gente aqui o que a eleição de Trump afetaria. Trump tinha acabado de ser eleito, ele ainda não estava no poder, iria assumir dentro de 1 mês ou 2 meses. Nos Estados Unidos, a pessoa assume por volta do dia 20 de janeiro. A eleição lá é totalmente diferente. O processo eleitoral... diferente. Tem uma cultura diferente. É a principal potência econômica mundial. Você não se fala em investimentos, não tem como você falar sobre bolsa de valores e não citar Wall Street no mundo. São bilhões de dólares, trilhões de dólares todos os dias ali. Então, uma simples fala de Trump pode movimentar positivamente ou negativamente metade do mundo, no metade mínimo. do mundo, porque o dólar é a moeda mais segura do mundo. Economistas falam isso. E a principal fonte dessa segurança é porque é uma economia boa, uma economia consolidada, sólida. Um país capitalista que está aí há diversos anos com esse sistema. E a partir daí, você tem até... Eu já vi especialistas falando, Júlia, economistas experientes, que até em processo de crise econômica, as pessoas vão para o dólar. Porque é a moeda mais segura. Aí você vê essa instabilidade do real, que não é uma moeda segura. Você tem uma variabilidade do mercado, que aquela pessoa que investe, os investidores ficam sem saber se investir ou não, acabam indo para o dólar, desvaloriza a moeda brasileira e aumenta o dólar. Aí você vê cada vez mais o dólar aumentando, e chegou a passar de R$6 aí em algumas semanas, e o poder de compra, para a gente que compra de lá, fica mais caro, tudo. Tem essa questão do dólar estar subindo cada vez mais, o que desvaloriza certas moedas, tudo, de taxação, né, de compras de Shopee. Sim, teve essa questão também das comprinhas, né? A gente discutiu isso também. Então, o professor explicou pra gente, assim, quais foram os erros de John Biden na condução da campanha, a demora de John Biden em decidir se ia concorrer ou não. Eu já vi muitos analistas políticos falarem que essa decisão também é associada àquelas questões pessoais dele, ele já não estava tão bem de saúde, esquecia frequentemente o que ia dizer, a idade avançada. E depois ele optou por inserir Kamala Harris, a vice, para a disputa presidencial e foi derrotado pelo atual presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Então nós conversamos aqui também sobre o Acordo de Paris, que nós já sabíamos que esses acordos de cooperação climática para reduzir os principais índices que afetam o aquecimento global, e o presidente já tirou do Acordo de Paris. A gente discutiu de como essa posse do Trump iria afetar a relação dos Estados Unidos com o mundo, né, geral, nesses acordos e tudo mais. E o que a gente discutiu naquele mês, Júlia, tá repercutindo hoje. Você tem aí esse super tarifaço. O presidente Donald Trump recentemente anunciou aí o aumento de 10% aí para diversos países nas tarifas, ou seja, tudo fica mais caro. E isso fica mais caro para o americano e principalmente para quem compra de lá.
Porque você aumenta uma tarifa da China para os Estados Unidos e a China também aumenta dos Estados Unidos para a China. Ou seja, o chinês, ele compra mais caro dos Estados Unidos e o americano compra mais caro do que vem da China. Ah, E assim vice-versa, né? que tipo, com isso, com o aumento dos Estados Unidos, outros países que são potências vão reagir ao que tá acontecendo lá. Falamos também sobre a guerra da Ucrânia, né? Trump mesmo disse que ele não gosta de guerra porque elas são caras demais. Ele prometeu acabar com a guerra um dia. Um dia, cadê? E a guerra ainda tá aí acontecendo. Vamos cobrar essa promessa dele. Mas guerra, gente, guerra não é bom pra ninguém. Infelizmente nós temos muitas vezes a questão política e principalmente questão de poder, de território influenciam nisso. E a gente espera que acabem, que filhos sejam devolvidos às suas mães, que essas famílias sejam reintegradas, lares construídos, que é isso que a gente quer para nossa humanidade. Mas infelizmente algumas pessoas podem ocorrer de dizer isso apenas da boca pra fora. Mas infelizmente a guerra está acontecendo e a Ucrânia vem sofrendo cada vez mais. Você vê, Vai sofrer ainda mais. você vê que teve muita ajuda do governo americano No início. É, Agora já nem sei mais como é que tá. porque teve muita reação. A Ucrânia já assim reagiu bastante por conta desses investimentos, armamento dos Estados Unidos e outros países. Então nós fechamos o nosso podcast nesse dia com o professor explicando todas essas questões pra gente, essas relações comerciais, Lula, Trump, eles divergem nas coisas. E encerramos o nosso podcast. E hoje começamos um novo ciclo. Fizemos Uma nova temporada. O mesmo podcast, com novas pautas, novas pessoas, novos diálogos e muita informação. Se ligue, não percam o próximo episódio e nos vemos nas cenas dos próximos capítulos. Isso aí, o nosso podcast segue. Nos próximos episódios, todos assistam, por favor. E traremos mais informações, traremos convidados, como nós já falamos aqui. Então, muito obrigado pela audiência. Atenção, tenham um bom dia, boa tarde, boa noite. Se mantenham Ativos. informados, porque boa informação salva vidas e desinformação é aquilo que a gente não quer para ninguém. Então, na Vera Notícias, você ficará bem informado, e principalmente com Da o nosso... verdade. Hã? Da verdade. Da verdade. E aqui você saberá o nosso programa A Vera em Pauta, das principais notícias, e para que você não saia prejudicado com ações que afetam a população e saiba o que fazer e o que você deve se fazer para se beneficiar com nossos especialistas, professores, mestres aqui que estarão aqui para poder levar essa informação para todos. Então, obrigado e até a próxima. Até os próximos capítulos. Até os próximos capítulos, até a próxima entrevista com os nossos convidados e os nossos colegas. Se ligue. Um abraço a todos. Tchau, tchau.